Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que celebramos a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, versículo 16, depois dos versículos 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Este texto é antecedido pelo texto da genealogia, ou melhor, das genealogias, que mostram a origem de Jesus. Jesus que é inserido na história humana, Jesus que verdadeiramente entrou na nossa história, entrou na nossa humanidade, entrou verdadeiramente na família humana. Por isso a grande genealogia de Jesus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Qual é o papel, amados e amadas de Deus, de José nessa história? Qual é o papel de José na história da salvação? José é o esposo de Maria. É o pai do menino Jesus, é aquele que é pai adotivo, mas é aquele que verdadeiramente assumiu a paternidade do menino Jesus. É aquele que verdadeiramente assumiu o papel de pai do menino Jesus. É aquele que deu o nome para Jesus. É aquele que nós vamos encontrar no Evangelho aqui, é chamado o homem justo. E o Evangelho continua então dizendo agora a origem de Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Amados e amadas de Deus, prometidos em casamento, Maria fica grávida, mas não por concurso, por meio de homem. Maria fica grávida por obra do Espírito Santo. O que está acontecendo nela, amados e amadas de Deus, é obra de Deus. Ela concebe, mas não concebe por meio de homem. Ela concebe por obra de Deus. Quer dizer, é Deus que dá a salvação. A salvação é dom do amor misericordioso de Deus. Maria gera, Maria concebe Jesus por obra do Espírito Santo. E qual é a atitude de José? O Evangelho diz: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. O homem justo. Quem é o homem justo? O homem justo é o homem que vive da vontade de Deus, da palavra de Deus. É o homem que busca na sua vida aplicar a lei de Deus. José é o homem justo. José é o homem que tem diante de si não os seus projetos pessoais, mas é o homem que tem diante de si o projeto de Deus, a vontade de Deus. O Papa Emérito, o Papa Bento XVI, dizia que José é o homem que concilia justiça e amor. Quer dizer, quer cumprir a lei, quer cumprir aquilo que a lei manda repudiar Maria,
mas o faz como em segredo. Não quer expor Maria, não quer humilhar Maria, quer cumprir aquilo que a lei manda. É o homem justo, mas é o homem que busca fazer isto em segredo. É o homem que quer cumprir a lei, mas é o homem que ama. É o homem que tem um coração grande, ama e por isso busca fazê-lo em segredo. Mas Deus entra em cena para dizer a José o que está acontecendo. Diz o texto do Evangelho: enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Amados e amadas de Deus, o anjo do Senhor, o próprio Senhor agora anuncia a José o que está acontecendo com Maria, o que está acontecendo em Maria. Amados e amadas de Deus, aquilo que está acontecendo em Maria é tão grande que é preciso que Deus entre em ação, que Deus anuncie, que Deus diga, porque o homem por si só não é capaz de perceber, o ser humano por si só não é capaz de perceber. É preciso que Deus entre em cena, é preciso que Deus diga. E o anjo do Senhor diz a José o que está acontecendo. José é filho de Davi, José é chamado filho de Davi, quer dizer, é descendente de Davi, é descendente da família de Davi. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, quer dizer, vença o medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Aquilo que está acontecendo com Maria é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Amados e amadas de Deus, Maria dará à luz um filho. José deve dar um nome à criança de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho diz: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Quer dizer, se colocou a caminho, buscou realizar na sua vida o projeto que Deus tinha para ele. Buscou realizar na sua vida, na vida de Maria, o projeto de Deus. Esse é o homem justo, é o homem que assume o projeto de Deus, é o homem que busca na sua vida colocar em primeiro lugar o projeto de Deus. Contemplemos a figura de São José, contemplemos esse homem justo, contemplemos esse homem que vive da vontade de Deus, que vive do projeto de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.